Bem, vamos gravar isso aqui agora e ver o que nós teremos. Vou ver uma coisinha aqui ainda. Ver controle, modo. Ok, agora eu vou trancar por aqui. Então nós temos a seguinte situação. Nós temos um fio carregado com densidade linear de carga, QL, em que ele tem um comprimento A e mais um comprimento B. E QL já deve ser dado, qual a nossa densidade linear de carga. E aí, nós queremos calcular o campo elétrico num ponto P a uma distância R do fio. Então, nós temos aqui uma altura A e aqui nós temos uma altura B. Isso vai indicar uma coisa interessante, meus caros. Imaginemos nós que nós temos uma certa carga inicial aqui, a dq. Essa carga dq ela vai criar um campo elétrico dE nesse sentido. E esse campo elétrico ele pode ser decomposto em duas parcelas. Uma dx nesse sentido, então aqui está no sentido x e para cima no sentido y. Aqui está meio torto, efetivamente. Então, vocês têm de obedecer que isso aqui está meio tortinho. Então, nós temos um DEX e um DEY aqui. E aqui existe um ângulo θ. Da mesma forma como aqui tem um ângulo θ entre o raio, que é a distância dessa carga dq, até esse ponto P. Então, nós temos aqui um ângulo θ. Do outro lado, nós temos um ângulo θ. Nós podemos verificar o seguinte. DX é esse DE vezes cosseno de θ. E DY é DE vezes seno de θ. E o que vai acontecer é que, como A e B são diferentes, nós temos a componente em X e nós vamos ter também uma componente em Y. Então, aqui ali a posição de densidade linear de carga, calcule o campo elétrico E no ponto P distante R do fio. Então, o nosso campo elétrico tem as duas componentes DX no sentido I e DEY no sentido J. Então, primeiro a gente começa com o componente em X, e aí o componente Y. O componente em X, que é nesse sentido aqui, é DX igual a DE vezes cosseno de θ, e o componente em Y é DE vezes seno de θ. Como nós podemos olhar por aqui. Então, DX, DY, e aqui é o DI, e aqui é o cosseno θ. Primeiramente, calculando quanto vale a componente X, ou seja, cada pedacinho de daqui aqui vai contribuir com uma certa quantidade de campo dele. Esse daqui vai variando aqui desde essa posição inicial, em A aqui, até zero, até a posição mediana, ou seja, até a posição onde está o raio. Esse raio é Rzão aqui, desculpa. E essa carga daqui vai vir até aqui embaixo, em menos B, na verdade. Na verdade, vai ser o contrário, que vem de B até A. Tanto que aqui a gente pode dizer que vai ter um ângulo mínimo, menos θ mínimo, e aqui vai ter um ângulo θ máximo. Mas olhando então essa componente em x, é um dx, DE vezes cosseno de θ. Mas quem é D? É um dq sobre 4π ε0 r ao quadrado. Nós já temos o sentido. Mas quem é essa carga dq? Dq, dado que existe uma densidade linear de carga QL, vai ter um QL multiplicado por um pequeno pedacinho dele aqui. Então, nessa posição até essa região mediana aqui, existe uma altura L, e esse L também vai ser variável. Então, aqui por isso que vai ser um QL vezes DL cosseno de θ sobre π ε0 r ao quadrado. Nós olhamos com atenção, nós vemos que existem três variáveis. DL, ou L, θ e R ao quadrado. Então, para isso, nós temos que criar um triângulo retângulo de lados L, lados R, e aqui nós temos o Rzinho, que é a distância do ponto P até a carga de Q. Aqui, então, nós temos aqui um triângulo retângulo. L, Rzão e o Rzinho aqui. E aqui também existe o ângulo θ, porque esse ângulo θ faz parte da nossa variável aqui, o ângulo θ. Então, nós temos o quê? R, L e Rzinho e o ângulo θ. Podemos dizer, tangente de θ é cateto oposto L sobre R. Então, L igual a R vezes tangente de θ. Só que, veja, a nossa variável é dL. Nós temos L, então a gente pode simplesmente derivar L em função de θ. Ou seja, como L varia em função desse ângulo θ. Sendo assim, então, L é um raio vezes tangente θ, raio vezes tangente θ,
E a derivada de dl em relação a θ vai ser r vezes a derivada da tangente é secante ao quadrado de θ dθ. Então, aqui nós já temos uma variável, que a gente chama de equação 2. Então, a equação 1 aqui em cima é o QL dl cosseno de θ sobre 4π ε0 r ao quadrado. E aí nós já temos a segunda equação, que é um dl r secante ao quadrado de θ dθ, que a gente vai substituir isso aqui em cima. E uma outra equação que a gente pode ter é cosseno de θ é cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, cosseno de θ é Rzão sobre Rzinho, então Rzinho é R sobre cosseno de θ, que também vale 1 sobre cosseno de θ, é secante de θ, então é R vezes secante de θ, que a gente chama de equação 3. Aí, meus caros, a gente pode fazer uma substituição, substituindo 2 e 3 em 1. Então, 2 é R secante ao quadrado de θ dθ, então R secante ao quadrado de θ dθ vezes cosseno de θ, que é sobre 4πε0. R, então, a equação 3 é R vezes secante de θ, que é Rzinho, então, é R vezes secante de θ, tudo isso elevado ao quadrado. Se tudo isso aqui eleva ao quadrado, secante ao quadrado de θ, corta com secante ao quadrado de θ. Aqui tem um R e aqui embaixo tem R ao quadrado, então vai sobrar 1 sobre R. E o cosseno de θ dθ. Então, nós temos QL sobre 4πε0 vezes R cosseno de θ vezes dθ. Então, essa integral de dx, ela vai variar de um zero até o e total. E esse integral de QL cosseno de θ dθ, de 4πε0 r ao quadrado, vai variar de um menos θ mínimo até um θ máximo. Então, é QL sobre 4πε0 r, essa cosseno de θ dθ. Indo para a próxima página, então nós percebemos que o que vai nos interessar mesmo é QL sobre 4πε0 r é uma constante, e nós temos uma integral, então, de cosseno de θ dθ, variando de menos θ mínimo até θ máximo. Nós sabemos que a integral de cosseno de θ dθ é um seno de θ, agora com os limites, seno de menos θ mínimo e vai até θ máximo. Então, é seno de θ máximo menos seno de θ mínimo. Isso aqui vai nos dar, então, seno de θ máximo, mais, porque aqui é menos, então, menos seno de θ, menos seno de θ, vira mais seno de θ mínimo. E aqui, então, a gente vai para os limites de integração. Nós vemos aqui embaixo que nós temos o raio R aqui, para baixo vai B, que é o θ mínimo, e para cima vai A. Então, nós temos aqui esse ângulo de seno de θ mínimo é cateto oposto B dividido pela hipotenusa, que é o quê? R ao quadrado mais B ao quadrado, raiz quadrada. Então, o seno de θ mínimo é B sobre raiz quadrada de R ao quadrado mais B ao quadrado. Ao mesmo tempo, o seno de θ máximo é cateto oposto A dividido por raiz quadrada de R ao quadrado mais A ao quadrado. Então, o seno de θ máximo é A sobre raiz quadrada de R ao quadrado mais A ao quadrado. E assim, então, o nosso campo EX é um QL sobre 4πε0, que multiplica A sobre raiz quadrada de R ao quadrado mais A ao quadrado, mais B sobre raiz quadrada de R ao quadrado mais B ao quadrado. E o componente Y? Y agora vai ser dy é igual a d que multiplica seno de θ. Então, não de forma análoga, mas então aqui nós temos dq sobre 4πε0 r ao quadrado seno de θ, que é um QL dl sobre 4πε0 sobre r ao quadrado seno de θ, e aí vai acontecer o seguinte, substituindo aqueles 2 e 3 nessa equação 4 aqui, ó, é um QL vezes r secante ao quadrado de θ, dividido por 4πε0 r ao quadrado secante ao quadrado de θ, então secante 4 ao quadrado, 4 com secante ao quadrado de θ, r 4 com r ao quadrado, então nós passamos a ter simplesmente aqui, ó, um QL sobre 4πε0 r, integral de seno de θ. Então agora a nossa integral de seno de θ, e esse QL aqui, ó, eu tiro fora, porque isso aqui está duplicado, então aqui não tem sentido. Então é um QL sobre 4πε0 r, seno de θ dθ. E agora, então, na próxima página, se transforma em y, QL sobre 4πε0 r, a integral de seno de θ dθ, variando de menos θ mínimo a θ máximo. E agora, então, só que a integral de seno de θ dθ é menos cosseno de θ. Então, esse menos cosseno de θ vai variar de menos θ mínimo até θ máximo. Então, é menos cosseno de θ máximo menos cosseno de menos θ mínimo. Só que aqui, ó, esse menos cosseno de θ mínimo
é igual a simplesmente cosseno de θ mínima. Então, nós temos que cosseno de θ máximo menos cosseno de θ mínimo. E ao menos, então, temos as contas, cosseno de θ mínimo menos cosseno de θ máximo. E agora, quem é cosseno de θ máximo? Cosseno de θ máximo é R sobre, olha aqui, então, é cateto oposto, R sobre, aqui é A, então isso aqui em cima, R ao quadrado mais A ao quadrado. Esse é o nosso raio. Aqui embaixo, então, nós temos que esse valor máximo aqui do raio é justamente o valor máximo do raio, que é o valor máximo do ângulo θ máximo, e aqui é o ângulo θ mínimo. Então, θ mínimo vai ser R sobre raiz quadrada de R ao quadrado mais B ao quadrado. Então, θ mínimo é R sobre a raiz quadrada de R ao quadrado mais B ao quadrado. Só que nós tínhamos visto aqui, então, isso aqui é cosseno de θ mínimo menos cosseno de θ máximo. Cosseno de θ mínima é R sobre a raiz quadrada de R ao quadrado mais B ao quadrado, menos R sobre a raiz quadrada de R ao quadrado mais A ao quadrado. E somando tudo, nós temos essa expressão aqui, finalmente. QR sobre 4πε0R e multiplica A sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais R ao quadrado, mais B sobre a raiz quadrada de B ao quadrado mais R ao quadrado. No sentido I, mais R sobre a raiz quadrada de R ao quadrado mais B ao quadrado, menos R sobre raiz quadrada de E ao quadrado mais A ao quadrado, no sentido J. E aí nós resolvemos o primeiro problema. Vamos resolver agora um segundo problema, que é uma questão seguinte. Nós temos, olha só, entre as placas condutoras submetidas há uma variação de potencial, V igual a menos 21 kV, nos três materiais dielétricos. Então aqui, ó, nós temos um material condutor, aqui uma outra placa condutora, e no meio nós temos três dielétricos. E a aplicação de um potencial é de 21 volts em relação a esses três materiais dielétricos. Então o material εR1 é igual a 2, e aí nós temos aqui, ó, uma constante, ou seja, aquela constante dielétrica, que é justamente o valor da ruptura do dielétrico, é K4 kV por milímetro. No material 2, nós temos εR2 que vale 3, e essa constante dielétrica vale 4 vezes 4 kV por milímetro. E no material 3, o εR3 vale 1, e a constante K3, que é essa constante dielétrica da rigidez dielétrica, a constante da rigidez elétrica, vale 4 kV por milímetro. Então, A é 1 milímetro, B vale 2 milímetros e C vale 3 milímetros. E aí nós queremos saber se vai, primeiro, a gente quer conhecer qual é o valor do campo elétrico, e é saber se vai ou não haver uma ruptura do elétrico. Então, nós vamos calcular os campos elétricos. Cálculo da situação do campo E. Então, aqui, nós temos uma tensão entre esse ponto inicial até aqui, é uma tensão V1. Então, é como se fossem três capacitores ligados em série, no final das contas. Então, nós temos uma tensão V1 nessa região 1, uma tensão V2 na região 2 e uma tensão V3 na região 3, ou no material 3. E aí, somando V1 mais V2 mais V3, tem que ser igual à tensão da fonte em 21 kV por milímetro. Então, essa é a primeira parte. E a tripulação vai acontecer uma coisa interessante. Aqui nós sempre consideramos que não há efeito de espraiamento. Então, a gente pode dizer que o potencial V1 é simplesmente E1 vezes essa distância que é A. E aqui no material 2 é E2 vezes a distância B. E a tensão V3 é E3 vezes a tensão C. Então, nós temos aqui, ó, E1A mais E2B mais E3C. Então, a tensão V1 kV é E1 mais E2 mais E3. Só que a tensão são todas dadas em milímetros. Não esqueçamos nós que isso aqui é dado em milímetros. E aí nós temos um outro ponto importante que nós apresentamos para vocês sobre a questão da refração do campo elétrico. Então, nós lembramos que as componentes horizontais, anormais, quando não existia uma densidade superficial de carga na superfície, nós tínhamos que D1 é igual a D2M, ou seja, D1M é igual a D2M e D2M é igual a B3M. Então, nós temos aqui mais duas equações possíveis. Então, nós temos a primeira equação e com a indução normal, nós podemos ter mais duas equações envolvendo os campos elétricos e as permissividades elétricas. Então, nós conseguimos encontrar a solução do nosso problema. Então, aqui, ó,
D1 normal igual a D2 normal, que é igual a D3 normal. Então, D1 normal igual a D2 normal, aqui, ó, só existe campo elétrico normal, não existe nenhum campo elétrico tangencial. Então, E1 vezes 1, porque aqui depois você multiplicaria por εr1 e depois você multiplicaria por ε0. Só que o ε0, ele acaba simplesmente já se simplificando. Então, o ε1, a gente podemos já deixar assim como ε1 mesmo. Então, ε1 é igual a ε2, E2. Então, E2 vai ser ε1 sobre ε2, que multiplica E1. E D13 também, a gente pode usar D13 e D3N para facilitar, para a gente poder calcular todas em função de E1, por exemplo. ε1 E1 é igual a ε3 vezes E3. Então, E3 é ε1 sobre ε3, que multiplica E1. Então, substituindo agora 2 e 3 em 1, nós passamos a ter o quê? E1 vezes 1 milímetro, estamos calculando tudo em milímetros, então nossa resposta vai dar em milímetros, como nós tivemos aqui, ó, ele já está nos dizendo que essa constante de rigidez elétrica são todas dadas em milímetros, então nós temos que já verificar isso em milímetros. Então nós temos E1 vezes 1 milímetro, mais ε1 sobre ε2, E1 vezes 2 milímetros, mais ε1 sobre ε3 vezes E1 vezes 3, porque esse é a distância aqui, ó, A, B e C. A vale 1, B vale 2 e C vale 3 milímetros. Então aqui, ó, E1 vezes 1 milímetro, mais esse E2 vezes 2 milímetros, mais E3 vezes 3 milímetros. Então aqui nós temos E1 vezes 1, εr1 sobre εr2 vezes ε0 vezes ε0, simplifica, vezes 2, mais εr1, que multiplica, aqui faltou evidentemente multiplicar pelo campo E1, aqui também faltou multiplicar pelo campo E2, εr1 vezes ε0 sobre εr3 vezes ε0 vezes 3. Então, quando acontece? Quanto vale εr1, que é a permissividade elétrica relativa? A permissividade elétrica relativa é εr1 vale 2, εr2 relativo vale 3, e material 3, εr3 vale 1. Então, nós temos 2, 3, 1. Então, aqui vai acontecer o quê? Então, nós temos aqui, ó. Aqui, εr1 é 2, dividido por εr2, 3. Aí, depois, nós temos... Vai me dizer que eu errei aqui. Não, mas εr3, ó, εr1, que vale 2, dividido por εr2, que vale 3. E o εr1, que vale 2, e o εr3 vale 1, como está visto aqui. εr3 vale 1, εr2 vale 3 e o εr1 vale 2. Então, é 2 dividido por 3 e depois 2 dividido por 1. Então, vamos lá. Então, aqui é 2 dividido por 3 e depois é 2 dividido por 1. Então, aqui nós temos E1, que multiplica 2 terços vezes 2 dá 4 terços, mais 2 sobre 1 dá 2, vezes 3 dá 6. Então, aqui nós temos 1 mais 4 terços, que vale 1,33333, mais 6 dá 8,333. Então, nós temos que E1 vale 21 sobre 8,333, que vale 2,52 kV. 2,52 kV, vamos olhar aqui, ó. O K1 é 4, então aqui não, o 2,52 é menor do que 4 kV, então ele não rompe. Aí no segundo, E2, εr1 sobre ε2, então é 2 terços que multiplica E1, então aqui vale 1,68 kV. E2. Então, vamos olhar o K2, K2 vale 4, então o valor de 1,68 é menor do que 4. Então, ele também não vai romper. Mas agora, vamos olhar o E3. E3 é εr1, que é 2, dividido por εr3, que vale 1. Aí acontece uma coisa interessante. Então, a gente pode dizer meio que sempre, onde a permissividade elétrica total é menor, o campo elétrico é maior. Que hora que vai acontecer com o E3? Então, é 2 sobre 1, vezes 2,52, dá 5,04 kV. Então, aqui o campo elétrico é maior. Sendo o campo elétrico maior, a gente pode dizer que isso aqui é ar.
vai acontecer que, nesse caso aqui, ó, K3, apesar do epsilon R1 ser 1, K3 é 4. Então, esse valor de campo elétrico aqui, ó, de 5,04 é maior do que 4. Então, ele vai romper. Se rompeu, então, vai haver a ruptura do dielétrico desse material. E aí, esse material vai deixar de ser isolante. Ok? Então, agora a gente pode encerrar a nossa aula.